Bom dia, turma. Vamos corrigir agora a página 54, 55 e 56 do livro suplementar que ficou aí para vocês fazerem na última aula. Então, a questão 7 está falando o seguinte: 3 amigos estudantes universitários partem no mesmo dia de sua cidade natal para as cidades onde estudam. Cada um desses 3 amigos retorna à cidade natal exatamente a cada 15, 20 e 30 dias, respectivamente. Qual é o número mínimo de meses transcorridos para que os 3 amigos estejam juntos novamente em sua cidade natal? Então, aqui a gente está trabalhando com MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque ele não fala aqui, ó. Cadê? Perdi. Aqui, ó. Qual é o número mínimo de meses transcorridos? Então, ele está falando do menor tempo em que esses amigos estarão juntos novamente na cidade natal deles. Então, quando a gente fala assim de menor tempo, a gente está trabalhando com o quê? Com o MMC. Então, era só fazer o MMC entre 15, 20 e 30. E aí a gente ia fatorar, a gente ia decompor em fatores primos e encontrar 60 dias. Só que ele deu o tempo aqui em meses, então a gente ainda tinha que transformar esses dias em meses. 60 dias a gente sabe que são 2 meses. A questão 8. Uma árvore de Natal tem 3 tipos de luzes. As vermelhas acendem a cada 6 segundos, as verdes a cada 10 segundos e as amarelas a cada 15 segundos. Se elas acenderem todas juntas em um determinado momento, depois de quantos segundos acenderão juntas novamente? Então, de novo, a gente está falando do menor tempo em que elas vão estar acendendo juntas de novo. Então, a gente está de novo falando de MMC. Aí era só fazer o MMC entre os 6 segundos, que são das vermelhas, dos 10 segundos, que são das verdes, e dos 15 segundos, que são das amarelas. E aí a gente ia encontrar 30 como resposta. Então, elas acenderão juntas novamente após 30 segundos. Questão 9. Liliane resolveu contar os selos de sua coleção. Ela sabe que possui mais de 350 e menos de 400, mas não lembra a quantidade exata. Contando os selos de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, ela percebeu que sempre sobravam 9 selos. Quantos selos Liliane possui? Essa questão tinha 2 formas de se fazer. Tá? Você podia usar os conceitos aí de mínimo múltiplo comum, ou você poderia pensar simplesmente nos múltiplos. Ele está falando que se a Liliane contar os selos de 12 em 12, 15 em 15 ou de 36 em 36, vão sempre sobrar 9 selos. Isso quer dizer que a quantidade de selos que a Liliane tem não vai ser um múltiplo de 12, não vai ser um múltiplo de 15 e não vai ser um múltiplo de 36. Por quê? Lembra que para um número ser divisível pelo outro, precisa que ele precisa ser o quê? Múltiplo desse número. Então, essa quantidade de selos que a Liliane tem não é um múltiplo desses números, porque não vai ser divisível por eles, porque se o resto é diferente de zero, o número não é divisível pelo outro. Mas a gente poderia usar isso para poder achar de uma maneira mais fácil a quantidade de selos dela. Não está falando que de 12 em 12 vai sobrar 9? Então, a gente pode escrever os múltiplos de 12 que estão entre 350 e 400, que ela deu essa informação para gente, que a quantidade de selos que ela tem está entre esses dois números. Então, eu sei que nem vai me servir o 350 e nem vai me servir o 400, porque a quantidade de selos está ali entre esses dois números. E aí, escrevendo os múltiplos de 12 entre 350 e 400, eu vou ter o 360, o 372, o 384 e o 396. Aí vocês devem estar se perguntando, mas você não falou que não vai servir os múltiplos de 12 porque vão sobrar 9? É exatamente isso. Então, a gente sabe que se eu pegar aqui um múltiplo de 12, eu comecei testando pelo primeiro e, por sorte, já era a resposta. Se eu pegar um múltiplo de 12 e somar 9, isso aqui é o resto. Então, olha só, 360 mais 9 daria 369. Se eu dividir isso aqui por 12, 369 por 12, vai sobrar justamente 9, porque são 9 unidades depois de um múltiplo de 12. Para eu ter um novo múltiplo de 12, eu precisaria somar 12 unidades a 360. Como eu somei só 9, o meu quociente vai ser o mesmo, só que o meu resto vai ser quanto? 0, no 360. No 360, mas se eu somar 9, o meu resto vai ser quanto? 9.
porque eu não consegui chegar num novo múltiplo de 12. Então, o que eu precisava fazer agora? Eu precisava testar para ver se dividindo por 15 e dividindo por 36, o resto também ia ser 9, porque foi essa informação que ele me deu. E olha lá, eu dividi o 369 por 15, deu o resto 9. Eu dividi o 369 por 36, também deu o resto 9. Então, eu nem precisei testar os outros. Agora, vamos supor que eu testasse o 369 por 15 e o resto não fosse 9. Eu nem precisaria testar por 36. Se não deu certo com 1, já não vai servir. Eu ia para o 372, que é um múltiplo de 12, ia adicionar 9 e ia dividir por 15. Se desse resto 9, eu ia dividir por 36 também e ver se também daria resto 9. Então, na verdade, a gente deu sorte, porque o primeiro que eu testei já era a resposta. Então, Liliane possui 369 selos. A questão 10. Considerando os números 15 e 20, determine A. O produto desses dois números. O produto, vocês sabem que é a multiplicação entre dois números. Então, você vai pegar o 15, multiplicar por 20, vai encontrar 300. B. O máximo divisor comum desses dois números. O máximo divisor comum é o MDC. Você vai fatorar o 15 e o 20 numa decomposição de números primos. Só que o MDC, vocês precisam lembrar que a gente só vai usar aqueles fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Perceba, esse 2 aqui, por que eu não usei ele? Porque esse 2 só dividiu o 20. Então, ele não vai me servir no MDC. Por que eu não usei esse outro 2? Porque ele só dividiu o 10, então também não vai me servir no MDC. E esse 3? Ele só dividiu o 15, então ele também não vai me servir. O único que me serviu foi quem? O 5, porque ele dividiu os dois números ao mesmo tempo. Já aqui na C, ele está pedindo o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Por que eu não escrevi? Porque a fatoração entre esses dois números vai ser a mesma, tanto para o MDC quanto o MMC. A única diferença vai ser no resultado. O MMC eu já posso usar todos os fatores, independente se ele dividir os dois números ao mesmo tempo ou só um. Então, era só eu pegar esses fatores aqui e multiplicar. Eu fiquei com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, MMC entre 15 e 20 vai ser 60. Na D, ele pede o produto entre o máximo divisor comum e o mínimo divisor comum. Então, você vai pegar aqui, ó, o resultado do MDC, que foi 5, e o resultado do MMC, que foi 60, e vai multiplicar. E você vai encontrar 300. Aí, lá embaixo, tinha uma pergunta. Que itens dessa questão têm resultados iguais? Você percebeu alguma relação entre os resultados encontrados? Então, olha só, perceba, a resposta da letra D e a resposta da letra A é a mesma. Então, o que a gente pode perceber? Que o produto do MDC pelo MMC de dois números diferentes de zero vai ser igual ao produto desses mesmos números. E agora a página 56. 11. Em muitas situações, são utilizadas tabelas para auxiliar a apresentação de informações. Arredonde os números indicados a seguir, que representam as populações de alguns estados brasileiros, estimadas para 2020 pelo IBGE, para a centena de milhar, e escreva esses números usando as potências de 10. Ou seja, primeiro a gente precisa saber quem é a centena de milhar. Lembrando que a gente sempre vai contar de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, aqui no caso de São Paulo, a gente ia olhar para o 9. E aí a gente precisa lembrar lá das regras de arredondamento. Eu olho para quem? Para o número que está à direita do que está na casa que eu quero arredondar. Eu não quero arredondar na centena de milhar, então eu vou olhar para a dezena de milhar. Se a dezena de milhar ela for maior que 5, eu vou acrescentar uma unidade à minha... para a unidade que eu estou mudando, que no caso é a centena de milhar. Só que a centena de milhar já era 9. Então, quando eu acrescentar uma unidade aqui, na verdade, ela vai acabar acrescentando uma unidade para quem? Para a unidade de milhão. Então, vai virar o quê? 46 milhões. E aí, para arredondar isso, a gente faz o quê? A gente pega os números diferentes de zero, no caso 46, e multiplica por uma potência de 10. E aí, a gente precisa lembrar de como é que a gente resolve potências de 10. Quem vai ser o meu expoente? Vai ser a quantidade de zeros que eu tenho. Então, perceba, o 46 milhões, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado à sexta potência. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de novo, eu vou olhar para a centena de milhar. Em todas essas, eu vou olhar para a centena de milhar. A centena de milhar, nesse caso, é 2, mas eu vou olhar para o número que está à direita.
direita. O número que está à direita é um número maior que 5. Então, de novo, eu vou acrescentar uma unidade à minha centena de milhar. Se a minha centena de milhar era 2, 2 mais 1 vai virar 3. Então, eu vou ficar com 173, ó. 173. E o restante dos números vira 0. E aí, quando eu for fazer essa multiplicação pela potência de 10, de novo, eu pego os números que são diferentes de 0, nesse caso 173, e os zeros eu vou representar a partir da potência de 10. Eu tenho 5 zeros, então eu vou multiplicar por 10 elevado à quinta potência. Vou falar só mais da Bahia, o restante eu acho que vocês vão conseguir entender sozinhos, né? A Bahia. Olha só, vou de novo olhar para a centena de milhar. Quem é o número que está à direita da centena de milhar? É 8. 8, mais uma vez, é maior que 5. Então, eu vou acrescentar uma unidade à minha centena de milhar. A minha centena de milhar era 8, vai passar a ser 9. E o restante vai passar a ser 0. Então, eu vou ficar com 149 vezes 10 elevado à quinta, porque 5 representa os meus 5 zeros. Dá uma pausa aí, dá uma olhadinha nos outros. Caso vocês não entendam, eu explico. Eu não vou ficar explicando todos, porque eu acho que vocês já conseguiram entender, senão o vídeo fica muito longo. E por fim, a questão 12. Fluxograma é uma representação por meio de esquema de uma sequência de operações em vista de um certo resultado. O fluxograma a seguir representa o sequenciamento de ações que uma pessoa irá realizar para ir a um aniversário. Analise as informações e complete esse fluxograma. Então, olha só, tá dizendo aqui, você vai ao aniversário. Você precisa comprar um presente? Se não, você vai direto pro aniversário. Opa, não estava aparecendo. Se você não precisar comprar um presente, você vai direto pro aniversário. Agora, se você precisar comprar um presente, você tem que pensar, o carro está disponível para que você vá comprar... para que você vá até uma loja comprar um presente? Se não, você vai de ônibus ou andando até uma loja. E aí você vem direto para cá, para a pergunta se a loja está aberta. Agora, se o carro estiver disponível, sim, aqui é a resposta sim, você vai de quê? Vai de carro até uma loja. A loja está aberta? A gente tem duas opções. A loja pode não estar aberta ou a loja pode estar aberta. Se a loja está aberta, o que você vai fazer? Você não foi lá para comprar um presente? Então, compre o presente. Agora, se a loja não está aberta, você tem duas opções. Ou você vai esperar a loja abrir, ou você vai em outra loja. Então, o fluxograma é bem simplesinho, né?